nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje temos o prazer de entrevistar Vasti Viana. Bom dia, Vasti, tudo bem com a senhora? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, graças a Deus tudo bem e é um prazer aceitar esse convite e participar dessa entrevista. Muito bem, então hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história da irmã Vasti Viana e como ela serviu a obra de Deus. Iniciando então, irmã Vasti, sobre a sua infância. Nos conte um pouquinho como que foi a sua infância, onde e o local, a data e o local do seu nascimento, quem foram seus pais e seus irmãos. A minha família já era adventista, meus pais, ah, meus avós são adventistas, meus pais, eu sou a terceira geração. Eu nasci aqui em São Paulo, no Capão Redondo, mas com 1 ano de idade, meu pai, que era obreiro, foi transferido para o IPAI, porque eles estavam em construção e meu pai fazia essa parte de construção, rede elétrica, hidráulica e tal. E aos 12 anos voltamos para São Paulo. E então, nesse período, por exemplo, de escola, eu fiz até o segundo ano do ginásio, que naquele tempo tinha, lá no IPAI. Depois transferimos aqui para naquele tempo, CAB, né? E aqui eu fui batizada em 1955. Tenho um irmão mais velho, Miguel, que também foi obreiro, e a irmã mais nova, Dalete, que também casou-se com pastor, e depois ela foi diretora de colégios estaduais em alguns lugares aqui em São Paulo. Qual foi o nome dos seus pais? Sim, meu pai, Arthur Pinto de Souza, minha mãe, Alaide Alves de Souza. Eles eram de Minas, mas radicaram aqui em São Paulo. E qual foi a data do seu nascimento? É do século passado, do milênio passado, 4 de novembro de 1941. Muito bem. Então, a senhora já comentou que nasceu em uma família adventista, inclusive trabalhava numa instituição adventista, correto? Então, eu gostaria de perguntar para a senhora como foi que a sua família a ajudou a seguir esse caminho cristão? A sua família, a sua educação em instituições adventistas a ajudaram nesse caminho cristão? Como que isso ajudou a senhora a decidir seguir esse mesmo caminho e depois trabalhar para a obra também? Desde criança que nós fomos direcionados por meus pais para a igreja adventista, claro. Minha mãe fazia os cultos domésticos todos os dias com a gente, aquele cultinho das crianças, né? E ela ensinava a gente a cantar, a orar e as lições da Bíblia. Depois, teve um curso para batismo lá que o pastor fez e eu assisti. Mas eu tinha cerca de 11 anos. Meu pai disse: ah, não, está muito nova para batizar, fez um curso só, então deve fazer mais estudos para saber o que está fazendo. Então, quando nos mudamos para São Paulo, eu fiz mais 2 cursos de estudos bíblicos. Aí meu pai disse: agora você está pronta para batizar. E assim fomos batizados aqui em São Paulo. E o meu batismo foi feito pelo pastor Kimpel e na igreja do Capão Redondo, porque ainda não havia batistério na igreja, lá no CAB, né? E eu fiquei muito feliz por ter essa oportunidade de ter nascido num lar adventista, porque a gente já começa no caminho certo, né? Então, isso É verdade. é um apoio tremendo. E minha mãe dizia, desde pequena, quando as pessoas perguntavam para mim, o que você vai ser quando crescer? Sempre perguntam, né? Aí ela me ensinou, você diz assim,
eu vou ser missionária. Então, desde criança, eu já tinha aquela ideia de missionário, né? Então, sempre que havia histórias de missionários, eu prestava bem atenção. Falei, eu vou ser missionária? Então, eu vou ver como é que acontece com os missionários. E Que assim foi. legal, que legal. Então a gente já vê como é importante, né, a educação adventista, a influência dos pais. Muito legal. Bom, então a senhora disse que estudou no IPAI, também no CAB. E foi no CAB que a senhora fez graduação? Houveram estudos de pós-graduação também? Como foi a sua educação superior? Olha, desde o IPAI que meus pais colocaram os três filhos para estudar piano, porque minha mãe dizia, precisa de musicistas para acompanhar a congregação, né, no cântico. E, mas transferindo para São Paulo, eu continuei os estudos e, e então comecei a... Sim, eu continuei os estudos tanto acadêmicos quanto de música. Depois, minha mãe era muito missionária, fazia assim muitas, ajudava muito nas dorcas daquele tempo, né? E ensinava pessoas, alfabetizava pessoas para que aprendessem a ler a Bíblia. E então isso incentivava a gente também a ser missionárias. Então, por algum tempo, o colégio estava expandindo a sua ação missionária e, e então fomos para, juntamente com a Vânia, que era filha do pastor daquela época, e Vânia Siqueira, e o professor Alexandre Izzi levava a gente de carro, também com a Amélia Anis, que ela era obreira, ela dava estudo para os adultos, a Vânia e eu fazíamos a classe infantil, lá em Branca Flor, que é depois do Valo Velho. E então trabalhávamos ali, minha mãe ia junto para fazer a alfabetização de adultos, para que eles lessem a Bíblia, e com esse simples trabalho, de um pouco mais de um ano, duas famílias se resolveram aceitar o Evangelho. Mas eu não fiquei sabendo na época. Posteriormente, encontrando com uma irmã e depois com o irmão da outra família, é que eles me contaram a influência que aqueles trabalhos com as crianças tiveram na vida da família, e ao mudarem dali para outros lugares, eles disseram, vamos procurar a igreja adventista e seguir, que ali é o caminho certo. Então, isso deixou também a gente muito alegre, muito contente de continuar. Depois disso, eu entrei para o coral Carlos Gomes, né, que era regido pelo maestro Flávio Garcia na época, e cantei durante 7 anos ali. Olha só, bastante tempo. Então a Como? senhora se graduou em música? Sim, mas não naquela época, porque teve uma dificuldade financeira, então eu parei com a música, ainda que eu continuava em casa tocando e tal, mas assim, de estudos eu parei. E, e então depois que eu me casei, um tempo nós moramos no Rio de Janeiro, e eu então me matriculei no Conservatório Brasileiro de Música para terminar os meus estudos. E eu me licenciei em piano pela Unirio. A senhora se lembra o ano? Ah, Pode ser a agora, década. no, 80, na década de Ok, 80. ok. Agora a senhora já iniciou esse tópico, né, sobre o casamento. Eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho sobre como foi a família que a senhora formou. O nome do seu esposo, quando vocês se casaram, se vocês tiveram filhos. Hum. Acontece que José Mascarenhas Viana, ele era estudante de teologia no ENA, mas lá o curso ainda não era oficial. Aí ele resolveu ir terminar nos Estados Unidos, que era oficial.
mas ele tinha que estudar inglês primeiro. E ele estudou inglês um ano e trabalhou, e vendo lá toda a situação, ele achou melhor voltar para o Brasil, em São Paulo, para fazer o término do curso no IAE, porque o IAE aceitava as matérias feitas já no ENA, e nos Estados Unidos não aceitariam. Então, ele veio para terminar o curso, né? Naquele tempo, eu já tinha terminado o segundo grau e eu estava trabalhando de secretária do diretor da instituição, que na época era o pastor Jairo Araújo. E era começo do ano, ainda não tinham formado assim os responsáveis pela música e outras atividades da igreja. Sempre eu era pianista da igreja, mas tinha outras também, então era dividido, né? Mas não tinha sido feito isso ainda. E nós estávamos no culto de sexta-noite, e eu gostava de sentar sempre bem na frente para prestar bem atenção na pregação e tal. E o pastor fez a abertura do culto e falou assim, mas olhando para mim, falou assim: alguma pianista podia nos ajudar, porque ainda não temos uma determinada para esse programa? E ele falou, como ele falou olhando para mim, eu falei, bom, então eu devo ir, né? E aí meu esposo, na época, era muito amigo do pastor José Maria, então os dois estavam chegando no, estavam chegando ali bem na porta, né, da entrada do salão de atos, e, eu comecei a dar a introdução ao hino, e ele perguntou para esse amigo, quem é aquela moça? Aí ele falou quem era e disse, mas ela tem namorado, viu? Aí disse, mas que importa? Aquele ano eu tinha outro namorado e ficou por isso mesmo. No ano seguinte, a gente já tinha terminado, já fazia uns meses, não tinha dado certo. Então, eu continuava trabalhando de secretária do pastor Jairo, e então ele chegou, e ele, na época, era presidente do centro acadêmico, que foi formado ali enquanto ele estava no curso terminando o curso de teologia. Aí ele chegou para o pastor Jairo e falou, olha, eu preciso de alguém para escrever umas cartas e fazer uns memorandos aqui para mim. Aí ele me indicou, né? Então ele veio falar comigo. Então eu comecei a fazer alguns trabalhos para o centro acadêmico, digitado, né, na máquina, que naquele tempo não tinha computador. E daí começou a amizade e que resultou no casamento. Que legal. E quando foi a data do casamento? Foi em 12 de fevereiro de 1961. Muito bem. E vocês tiveram filhos? Sim, o mais velho, Ricardo. Antes, a gente demorou um pouco para ter filhos, porque meu esposo queria voltar aos Estados Unidos, depois que terminou o curso. Ele queria voltar lá para fazer o mestrado. E então ele trabalhou 2 anos fazendo evangelismo na Missão Nordeste, lá em Mossoró e Areia Branca, porque, aliás, fomos pioneiros em Mossoró. Areia Branca havia umas 2 ou 3 famílias adventistas, mas em Mossoró não havia nenhuma. Então, fizemos esse evangelismo ali. Era uma noite em Mossoró e uma noite em Areia Branca. Era 50 quilômetros uma da outra, estrada de barro, de poeira e tal. Mas era uma noite de dormíamos aqui, outra noite lá, e foi um trabalho bonito que, na época, resultou em 64 batismos. E depois ele fez mais um evangelismo lá em Natal. E ele gostava muito dessa parte, né, de evangelismo. E depois disso, ele tinha essa vontade de fazer o mestrado, mas não tinha muitos meios financeiros.
Mas ele resolveu fazer por conta própria. Ele perguntou para mim: você topa ir comigo trabalhar lá para eu estudar? Falei: vamos embora. E então ficamos um ano só trabalhando para pagar passagem, porque fomos por conta própria, e para juntar algum dinheiro para começar os estudos dele, né? E depois de um ano e 3 meses ele estudou, e depois ficamos mais um ano trabalhando para comprar alguns materiais de evangelismo para poder trazer, né? E então ele voltou para a Associação Rio e ele trabalhou como distrital e depois como líder dos jovens da Associação Rio, Rio Minas naquele tempo. E em seguida ele foi ordenado ao ministério e foi trabalhar na União Oeste com o evangelismo também. Muito bem. E nesses locais a senhora o acompanhou, né? Quais foram as funções que a senhora exerceu nesses locais também na obra? Bom, aí eu fazia um trabalho voluntário, né? De total apoio às conferências. Inclusive, eu fazia grandes quadros, eu gostava muito de desenho, né? E a minha professora do ginásio, Alice Pato Cavalieri, ela ensinou assim, muitas coisas de perspectiva, de sombreamento, de cópia ao natural, proporções. Ela ensinou muitas coisas que hoje se ensina na faculdade, mas naquele tempo se ensinava no ginásio. Então, eu aprendi muitas coisas de desenho, e eu já gostava, então fazia faixa de propaganda da conferência, fazia quadros ilustrativos, e naquele tempo usava aquela luz negra, né? A gente tinha de desenhar com uma tinta que era meio obscura, e no momento que acendia a, a luz negra, então brilhava, né? Era fosforescente. E por aí vai. E eu fazia também para as crianças. Eu adquiri um, um acordeão, então eu ficava treinando de tarde as musiquinhas para de noite tocar para as crianças cantarem. E eu contava a história bíblica e fazia essa parte infantil, que era antes da parte dos adultos. Era no mesmo salão, mas antes da parte dos adultos. E então eu fazia esse trabalho mais voluntário, né? Todo o tempo. Ok. Dona Vasti, como a senhora considera que Deus usou você e o seu esposo, José Viana, para contribuir com a obra adventista e com a pregação do Evangelho? Olha, é como é bem conhecido o que se diz. Eu vou beber uma aguinha aqui. Conhecemos o dito que Deus capacita as pessoas. Ele não chama os que já sabem, ele chama pessoas que têm boa vontade e os capacita. Então, É foi isso que verdade. aconteceu. Muitas coisas que tinham urgência de ser feitas, não tinha quem fizesse, ou era muito caro mandar fazer, a gente dava um jeito, descobria como e fazia, não é? Então, realmente foi assim, a capacitação divina que levou a gente a ter assim, um trabalho profícuo, né? E durante a vida dele, mais de 33 conferências ele fez. Ele fez também em Portugal e no lado hispano, né? Em La Paz, Cochabamba, e também no Lima, no Peru, na, no Chile, na Argentina, muitas semanas de oração também, posteriormente, ele fez. Ok. E foram quantos anos de trabalho ao todo do casal? Olha, eu não sei dizer, porque ele, depois de um tempo trabalhando,
Inclusive, ele foi líder dos jovens da divisão sul-americana, e depois dessa parte ele queria terminar o doutorado dele. E então ele deu uma parada de vários anos para depois retornar como professor lá no IAN, professor de teologia, né? Lá no IAN. Então, é meio picadinho assim, então eu não tenho assim um tempo preciso, mas foi mais de 30 anos, quase 40 anos. Interessante. E ao longo de mais de 40 anos de trabalho, né, obra de adventista, houve fatos pioneiros ou algum fato relevante que a senhora gostaria de mencionar? Sim, um eu já mencionei que foi em Mossoró, né? Que ali foi pioneirismo mesmo, não havia nenhuma pessoa adventista e foi uma cidade alcançada, uma cidade nova. Quando eu trabalhei no Departamento dos Ministérios da Mulher, na divisão, eu fiz um giro pela eh, Associação Nordeste, naquela época, e eu falei para a líder, olha, eu quero visitar também Mossoró. Então, ela marcou um congresso em Mossoró, alugou lá um lindo salão, bem grande, de um colégio, e eu fiquei sabendo que em Mossoró haviam 4 igrejas grandes e 3 grupos menores. Isso, né, durante esse período de tempo, então, como progrediu a igreja lá, né? Foi uma coisa muito linda que nós ficamos muito felizes em saber que houve esse progresso lá. Agora, quando nós fomos para os Estados Unidos, que ele terminou o curso dele lá na Andrews, então nós voltamos de carro para a Califórnia para trabalhar mais um pouco para poder trazer materiais de evangelismo, como eu mencionei. Acontece o seguinte que a revisão do carro foi feita, organizamos tudo e saímos de madrugada e viajamos. Nós tínhamos um mapa, naquele tempo não havia GPS, né, como hoje. Então, pegamos o mapa e a gente ia traçando o trajeto do dia seguinte. Quando nós chegamos no Arizona, nós traçamos o nosso trajeto que ia até uma cidade chamada Prescott, e dali a gente ia descer para uma cidade, era lá no alto das Montanhas Rochosas, íamos descer para Congress, e dormir em Congress, que era uma cidade menor, embaixo da cordilheira, para atravessar o deserto do Arizona bem cedo, porque mais tarde era um calor terrível e o carro não tinha ar-condicionado. Então, quando nós jantamos em Prescott e começamos a descida, muito sinuosa, muito sinuosa. E o freio era muito usado. E, de repente, sentimos um cheiro de queimado e o meu marido falou, torramos o freio, estamos sem freio, totalmente. Eu fiquei muda e me agarrei na cadeira como se isso fosse de alguma segurança, né? E, de repente, tinha uma curva e o carro foi parando e ele dirigiu para o acostamento. Agora, como isso aconteceu, era impossível, porque era descida. Mas aconteceu que o carro foi parando e ele então foi puxando para o acostamento e daí lembrou do freio de mão e puxou o freio de mão. E Amém. ali e era de noite, umas 8 horas da noite, a lua bonita no céu. E nós, o que vamos fazer aqui? Era uma estrada bem vazia, não tinha movimento. De repente veio um carro com 6 homens dentro. E meu marido tinha uma lanterna, fez um sinal assim, e eles então pararam
e parece que estavam meio bêbados, que estavam numa conversaria, numa risaria. E ele tem aí, companheiro? Aí ele falou, olha, estou sem freio. Vocês estão indo para Prescott? É. Então fala lá com algum mecânico para descer aqui para pegar a gente. Ah, tá bom. Vou embora. Dali uns 20 minutos subia um caminhão, uma jamanta, devagarzinho, naquelas curvas, naquela ladeira. E meu marido fez algum sinal com a lanterna. Eles pararam a jamanta, os dois motoristas desceram. O que tem aí? Aí ele explicou. Ele disse, olha, nós estamos indo para Prescott e vamos encontrar um mecânico para buscar vocês, porque é perigoso ficar aqui durante a noite. E foi o que aconteceu. Dali a quase uma hora chegou o mecânico. Então, enganchou o carro e tal, e nós fomos na boleia, e ele perguntou, meu marido perguntou para ele, quem foi falar com você? Ele disse, olha, eu cheguei numa oficina que já estava fechada. Então, eu perguntei para os vizinhos qual era o endereço do mecânico. Me deram o endereço, eu fui com a minha jamanta lá na casa do mecânico, falei com ele, falei, olha, se você não pode descer lá, me fala que eu vou procurar outro mecânico. Então, foi uma pessoa assim, sabe, que tomou interesse. Aí o mecânico veio. Então, a gente viu a mão de Deus assim, segurando a gente, livrando a gente de morrer naquelas curvas e descidas e ribancidas, né? Com E certeza. então, até hoje a gente louva a Deus por esse livramento, né? Amém, que Deus seja louvado. Agora a senhora estava me falando nos bastidores sobre as produções literárias, né? Ali no período da divisão sul-americana, a senhora poderia contar um pouquinho sobre essas produções, inclusive mostrar para a gente as capas? Uhum. Quando meu esposo foi segunda vez trabalhar na divisão sul-americana, ele foi para ser evangelista. E quando nós chegamos lá, era um pastor, Wolf, que era o presidente, e ele falou, porque na Bahia, o último lugar onde trabalhamos, eu tinha ajudado a esposa do presidente, que era o pastor Helder, ajudado a ela a desenvolver o Ministério da Mulher ali. Estava iniciando, mas não tinha ninguém na divisão para orientar. Mas algumas uniões gostaram da ideia, já estavam incrementando, e ali na Associação Bahia também. O pastor apoiou e estávamos começando. Então, trabalhamos juntas 2 anos. Quando chegamos na divisão, o pastor falou para o meu esposo, olha, vai lá para sua esposa dar uma chegadinha aqui, eu preciso conversar com ela. Então, eu fui lá, e ele, eu sei que a irmã já trabalhou um tempinho aí com o Ministério da Mulher, e eu estou convidando a irmã para fazer esse trabalho aqui com a gente. Eu falei, pastor, eu cuidava de um estado, agora é um continente quase. Aí ele disse, mas olha, Deus vai abençoar, e a senhora vai fazer o trabalho. Ele orou comigo, me deu umas orientações, e eu comecei o trabalho. Mas eu dizia para Deus assim, ai, Senhor, se o Senhor não abrir portas, mostrar o caminho, e for junto comigo, não vai sair nada. E se o Senhor determinou que esse ministério aflorasse na igreja outra vez, porque ele já existia desde o ano de 1897, até o ano de 1900. Mas daí a líder, que era a Sarepta Henry, faleceu, e nenhuma das suas secretárias e líderes ali quis assumir, porque achava que era uma responsabilidade muito grande, e ele adormeceu. E agora estava voltando para a igreja. Falei, se o senhor que está dirigindo isso, então me dirige também. Né? E daí traduzíamos, porque nos Estados Unidos eu aprendi bem o inglês, e também um tempo que nós moramos no Uruguai, quando a divisão era lá, aprendi bem o espanhol. Então, eu comecei a traduzir coisas do inglês e do espanhol
para português, para poder divulgar os materiais, né? Me comuniquei com a Associação Geral, com a líder lá, que na época era Rosiotes. Então, produzimos muitas palestras de orientação e também livrinhos para orientar as irmãs. Eu produzi um livrinho chamado Primeiros Passos do Ministério da Mulher. E também cânticos. Eu gosto muito de cantar. Eu acho que o cântico ele reforça aquela convicção que a gente tem, né? O cântico é assim, tem que andar junto com a palavra, porque um apoia o outro, né? É muito bom. Então, eu fiz também um livrinho de cânticos e, e apostilas e outras matérias, né? Seminários. Vamos traduzindo e mandando para as uniões poderem usar. E nessa época, eu então desenvolvi muito nessa parte da escrita, tradução e tudo. Depois que eu saí, que me aposentei, então eu já tinha juntado material que eu estava pensando de escrever um livro sobre a oração, o valor da oração, como orar, quem é Deus para você, a oração que Deus aceita, a oração que não vai fazer efeito nenhum e tudo mais. Eu tinha juntado material, mas não tinha ainda sentado para escrever. Então, Deus me abençoou e aqui está o primeiro livro que escrevemos depois de aposentada, né? E Qual que é o título? É Cura para o Vazio da Alma. Cura para o vazio da alma. É só Deus que cura, né? E pela oração. E depois eu pensei, eu vou trabalhar um pouco também sobre a música, porque eu fiquei assim preocupada com o tipo de música que estava sendo introduzido na igreja, que estava perturbando a paz de muitos membros, especialmente aqueles que gostam dos belos hinos do Inário Adventista. E então eu escrevi este livro aqui, e o objetivo dele é tornar o Inário Adventista mais atrativo. Então, eu coloquei aqui dentro 5 estruturas de serviço de cânticos que favorecem que o inário seja aproveitado de uma forma mais espiritual e com uma força acompanhando o poder da palavra, fazendo essa sinergia, né? A força da música e o poder da palavra. E usando o inário adventista como um apoio, né, para os irmãos e as irmãs. E aqui está este livro. E o título, Venham, Vamos Louvar ao Senhor. Esse saiu no ano passado, né, em 2020. Saiu esse livro. Legal. Muito bem. Então, agora nós já vamos caminhando para a parte final. Houve alguma pergunta sobre a trajetória do ministério, da senhora e do seu esposo, que eu não fiz, que a senhora queira complementar? Olha, eu acho que foi bem completo, né? Com certeza. Eu gostaria de falar alguma coisa dos filhos, né? O mais Pode velho, falar. o Ricardo, e a Joyce, a mais nova, eu ensinei piano para eles até o 9º ano. Depois eu disse, olha, eu não dou diploma, então agora vocês vão no conservatório, façam o teste lá e façam a continuação do curso, né? Terminem lá. Então, ambos são formados em piano técnico e o Ricardo gosta muito de compor. Ele foi regente e pianista do conjunto Harmos, em Salvador, vários anos. A Joyce participou também de vários conjuntos vocais, e o Ricardo aprendeu também por conta própria a tocar saxofone, violão, e a Joyce também aprendeu por conta própria o violão,
mas aprendeu flauta, flauta doce. Aliás, os dois, desde pequenos, tocavam flauta doce, fazia dueto. E então eu acompanhava no piano e os dois faziam dueto para a escola sabatina, para cultos, para a gente tocava músicas clássicas, tocava música sacra, para bodas, para casamento, eles participaram de tudo isso, né? E eles, é, então, aí a Joyce também é professora de piano, ela se formou em piano, ela leciona para um conservatório aqui em São Paulo, e ela aprendeu flauta transversal também. Então, ela leciona essas coisas lá. O Ricardo se dedicou mais à área da informática, né? Ele mora nos Estados Unidos já há 20 anos, trabalhando nessa área da informática. E a Joyce gostou mais da área de música, ainda que ela fez também, ela é fisioterapeuta e RPGista também. Ela fez 2 cursos muito bons. Trabalhou algum tempo nessa área, mas ela preferiu a área da música. Então, ela leciona e ambos ajudam muito na igreja, né, nessa área da música, né? Mas é sempre aquela música que eleva. Não é essa música assim, meio água com açúcar, é aquela música de conteúdo, né? E a gente Com fica muito feliz. certeza. Que Deus seja louvado, irmã Vastiviana, pela sua vida, por como a senhora se deixou ser usada por Deus ao longo dos anos, aí através do Ministério da Música, do Ministério da Mulher. Que Deus seja louvado pela família que a senhora formou também, né? E pelo ministério ao lado do pastor José Mascarenhas Viana. E agora, já caminhando para a parte final, qual o verso da Bíblia favorito e por quê? Eu aprecio muito, gosto muito do Salmo 19, porque ele fala da glória de Deus e da segurança que a sua lei nos dá. Então, são 2 versinhos que eu destaco aqui no Salmo 19. E eu vou ler nessa versão da nova versão internacional, né? E diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, ele é um Deus poderoso, criador, em quem podemos confiar. E depois, na parte que fala da lei, que está aqui no versinho, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Então, vejam como aqui estão 2 coisas muito que nos fazem confiar muito em Deus. É o poder dele, que cuida dos astros, das estrelas e também da gente, com a sua lei nos orientando por onde devemos seguir. E junto com a, os versinhos bíblicos, eu tenho também meu hino preferido, né? Pode falar. É do Inário Adventista, não podia deixar de ser, né? Que é o hino 420. Ó, que amigo em Cristo temos, mais chegado que um irmão. Quer que tudo nós levemos a Deus, ao bom Deus em oração. Então, esses 2 pilares que são os meus preferidos, né? E por isso eu escrevi um livro sobre a oração e outro sobre o louvor a Deus pelo que ele é e pelo que ele faz por nós. Amém. Vastiviana, quais as suas palavras finais a deixar para quem for assistir esse vídeo? Seja para irmãos de fé, novos obreiros ou novas esposas de pastor? O que eu posso dizer é o seguinte: compensa servir ao Senhor em nossa vida durante todo o tempo, em dias fáceis e dias difíceis, buscá-lo de coração inteiro, porque ele é fiel. E ele nos dá aquilo que pedimos e muito mais. Ele
faz por a gente muito mais do que nós pedimos, ou pensamos, ou desejamos, porque Ele sabe que nós somos pó, não sabemos orar direito, mas Ele lê as nossas necessidades, Ele atende e Ele nos faz firmes e fiéis a Ele também. Ele nos dá essa força, esse poder, essa segurança para que possamos ter uma luz por onde passamos, né? Então, vamos ser fiéis a Deus, confiar nele, especialmente nesse tempo que a gente percebe que estamos no final dos tempos, no final do reino do pecado nessa terra. Deus está preparando tudo para nos buscar, com grande glória, com grande alegria, com grande poder. E agora estamos nós também nos preparando para encontrá-lo? Então, essa é a minha pergunta. Amém. Eu queria agradecer muito a senhora ter dedicado um pouquinho do seu tempo aqui para a gente, compartilhando as bênçãos de Deus na sua vida e que Deus continua, né? Muito obrigada. Foi um prazer participar e que Deus abençoe também o seu trabalho e todos esses pioneiros que fizeram a diferença, né? Para que a obra de Deus desse um passo na frente.